Pessoas, vamos lá então, vamos ajustar o conteúdo. Eu, assim, já sabia disso pelas circunstâncias, né? A turma de manhã, eles têm mais ou menos 1 hora a mais que vocês, então eu consegui avançar um pouquinho mais lá, só que aqui nós paramos na discussão, se eu não me engano, foi da questão do maquiavélico versus maquiavelismo e também, né, da ideia de mito, né? Nós paramos aqui. Então, como nós havíamos... Quer falar? Não, vamos começar. Eu pensei assim, tá com o dedinho pra cima, eu falei assim, que milagre, gente, uma pergunta à noite. O pessoal de manhã se estapeia para falar, viu? Vocês vão ver depois lá no vídeo que eu vou postar, o pessoal participando. Mentira, um participou. Não, a Lisandra também participou. Bom, gente, nós estávamos falando sobre essa questão de se construir uma ideia extremamente negativa do Maquiavel, né? E é por isso que eu fiz tanta contextualização para a gente entender que é impossível falar do Maquiavel sem falar sobre a ascensão o início, na verdade, do capitalismo, né? Essa transição do feudalismo para o capitalismo de tipo mercantilista, sem falar da situação, né, da Península Itálica, né, que depois viria a se tornar a Itália, né, mais ou menos uns 200 anos depois, e também, né, sem falar sobre a ligação do Maquiavel com a Igreja Católica e também, né, com os problemas da época dele, né? Sobre essa ideia de mito, nós começamos a falar sobre ela, né? Mito é aquela construção que é feita basicamente para que se justifique alguma coisa, né? De certa forma é uma ideia de origem, de criação, mas ela não necessariamente tem base na realidade. Os discursos míticos, eles vão puxar justamente a ideia ali, né, greco-romana, de que existem algumas explicações, que elas estão em divindades, que elas estão em interpretações de fatos históricos e dos fenômenos da natureza. Eu até falei sobre a questão do mito da caverna, né? Que é justamente aquela ideia de quando nós então entramos justamente, né, em áreas de filosofia, ou seja, a gente vai refletir sobre a existência. Então, a filosofia, ela é uma estudiosa do mito, mas ela é oposta ao mito, né? A filosofia justamente ela vai pensar essa ideia de que os mitos, né, e isso a partir do texto contra a violência, né, da Marilena Chauí, eu posso disponibilizar para vocês, vai ter essa ideia de que o mito ele não tem base e não precisa ter, né, na realidade. Falamos sobre essa criação mítica brasileira, né, que vai surgir ali nos anos 2014, 2016, chega à presidência em 2019, e aí a gente viu como esse mito se transformou no mito da catástrofe brasileira, né? E aí, sem citar nomes, sem fazer essas invocações aqui, né, malignas, que estão inclusive apoiando um prefeito aí totalmente desconhecido, né, um candidato a prefeito. Então, não vamos falar sobre essas influências das trevas, né, gente? Eu estou assistindo de novo Yu-Gi-Oh! Então eu estou muito influenciado por coisas das trevas, sendo que eu sou da luz, viu? Mas é sobre isso. E aí, gente, aqui no Brasil nós temos esse mito da não violência. Na época do Maquiavel, né, surgiu o mito de que o bicho era o diabo encarnado. Então, toda a superstição, né, católica e social daquela época vai fazer com que as pessoas, ao longo do tempo, interpretem ele de uma maneira errônea, né? E, ao mesmo tempo, essa questão do mito negativo do Maquiavel, ela vai surgir, né, de pessoas ali que não foram tão a fundo na obra dele ou não fizeram uma interpretação fiel do que ele queria dizer. Porque, no fim das contas, o homem é do realismo político. E ser do realismo político, e basicamente o pai criador, né, que alguns atribuem a Hobbes, mas foi Maquiavel. Você, de fato, analisar ali as coisas pela realidade nua e crua, né? Inclusive, essa era uma das questões do Maquiavel. O Maquiavel, né, se tornou essa figura que vai ser tida como negativa justamente porque ele nadou contra a maré da época. Enquanto estava todo mundo falando ali do sagrado, de como Deus estava em tudo, influenciando as coisas, né? Maquiavel vai chegar lá e falar assim: não é Deus, gente.
Talvez até tenha, ele até faça alguma coisa ali, sei lá, processo da criação do pé de maçã, que vai fazer a maçã, e na maçã vai ter a sementinha, coisa do tipo. Lá, na macieira, né? No nosso caso, na goiabeira. Mas aí, tipo assim, Jesus não vai interferir na política dos homens, não. Não é o capeta que vai fazer com que um tirano surja, né, e governe as pessoas com mão de ferro. Isso são ações humanas, são decisões humanas, né? O Maquiavel é o primeiro que vai falar, né, com todas as letras: o ser humano é podre. Maquiavel vai falar que o ser humano é vil, né, que o ser humano ele tem suas paixões. Parece Hobbes, mas o Hobbes, lendo Maquiavel, falou isso. E aí tem toda essa ideia de que os seres humanos eles são instáveis. Mas o que guia os seres humanos e está no centro do pensamento realista ou neorrealista é a anarquia. Nós temos uma tendência a construir e destruir processos ordenadores. Então, tretou, relou, né, a gente está ali disputando poder. Então, é por isso que se teve essa ideia negativa do Maquiavel. Ele vai acabar, não é que ele vai acabar, né, mas ele vai jogar luz sobre esse processo da natureza negativa do ser humano. É claro que ele vai admitir que há coisas boas em nós, que há pessoas ali que elas são de fato virtuosas, e ele vai fazer essa leitura por uma série de caminhos, né? E então, por Maquiavel ir tão direto ao ponto, né, ele vai ser demonizado. Como eu disse para vocês, tem a questão de queima pública dos livros do Maquiavel ali, né? Eu não lembro se foi depois na Santa Inquisição, mas naquela época já o Maquiavel foi preso, gente, né? Ele foi preso, acusado de conspiração, o bicho foi torturado, o bicho teve que pagar uma multa gigante, né? Se o Maquiavel tivesse hoje em dia, ele ia ficar mais famoso, ia ganhar mais seguidores no Instagram, depois daquilo, né? Mas naquela época lá, né, condenaram o bichinho sofreu, né? Tanto que o fim do Maquiavel foi trágico. Desses autores clássicos, né, ele é um dos que teve um fim mais breve e mais trágico, né? E olha que, comparado com o Rousseau, ele era pouco barraqueiro, mas ele também não deitava tanto assim, né? Mas ele, fazendo às vezes ali uma leitura de si mesmo, vai falar sobre essa volatilidade da natureza humana. Nós fazemos o que tem que ser feito para garantir nossa sobrevivência. Isso é uma premissa do realismo, né? Isso é uma premissa que está ali nas leituras não românticas do humanismo. Então, o Maquiavel vai de certa forma, revolucionar nesse aspecto, né? E aí depois o Hobbes também vem e aumenta a questão ainda mais. Falei sobre mito. Gente, a questão do mito, né? Se a gente, tentando puxar da memória um pouco do que a Marilena Chauí falou. O mito, primeiro, ele não tem premissas na realidade. Ou seja, uma vez que você pesquise a fundo, né, o mito ele se destrói, porque o mito, ele muitas vezes ele não consegue sobreviver quando confrontado pela ciência, né, gente? E aí, a gente teve uma série de mitos dentro do próprio negacionismo. O negacionismo, ele se construiu através de mitos, né? É o mito de que a vacina tem chip, é o mito de que a vacina vai transformar em jacaré, né? É o mito de que a vacina transmite HIV, né? Para vocês verem o absurdo a que chegamos, né? E aí, né, o mito, então, ele não se sustenta quando ele é testado ali pela realidade, pelos fatos, né? Além disso, o mito, ele tem uma ideia fantasiosa, né? Se a gente tem hoje comunista comedor de criancinha, né, nós tivemos antes Maquiavel comedor de criancinha. Então, Maquiavel foi aquela figura que foi tirada para ser detestada, né? A própria Maria Teresa Sadek vai falar lá no começo do artigo, né, que o Maquiavel, a ele coube essa pecha, né, de ser a figura detestável, de ser a figura negativa, de ser aquela figura que representa o maléfico. Tanto que o termo maquiavélico ele é tão negativo assim, né, gente? E aí, sobre a questão dos mitos, né, é que ele vai tentar se justificar, né,
de todas as formas, utilizando todos os artifícios, mas ele não vai utilizar-se de artifícios racionais, né? Os mitos, eles não têm uma ideia de racionalidade, eles não têm uma ideia lógica, e eles então vão muitas vezes ali tender o absurdo. Depois eu vou compartilhar esse texto da Marilena Chauí, porque a primeira parte é justamente construindo essa ideia do mito da não violência brasileira, né? Nós somos uma sociedade violenta, né? Mas nós somos tipicamente humanos. Nós somos assim porque, no fim das contas, nós somos resultado de 524 anos de exploração contínua, tanto dos nossos recursos como do nosso povo. E aí, não tinha outra para uma sociedade que, justamente por esse processo de superexploração, né, se tornou absurdamente desigual. E aí, no caso do Maquiavel, ele também vai criticar, de certa forma, né, essa questão. Desigualdade não é de hoje, né? Maquiavel vai estar ali falando, na obra dele, justamente sobre essa necessidade de que o povo precisa ser nutrido, né, para que justamente ele não odeie os governantes. E aí ele também vai estar fazendo aquela leitura, né, do Pão e Circo romano, né, como eu já tinha falado para vocês na última aula, né, o Maquiavel vai fazer essa interpretação de que a população é fundamental justamente para que alguém que esteja ali exercendo o poder se mantenha no poder. É aqui que nós vamos ver então, né, falar sobre a formação daquilo que a gente pode chamar, em relação à época, de milícias, né, e depois essas milícias viriam ser os exércitos. E aí, no texto do Maquiavel, nós vamos ouvir falar bastante sobre milícias, né? Hoje, milícias tem outra conotação, né, gente? A gente sabe muito bem disso. Mas o Maquiavel, inclusive, ele foi um dos organizadores da milícia de Florença. E essas milícias, no fim das contas, elas acabaram sendo um ensaio do que depois, na modernidade, depois do advento do Estado moderno, iriam ser os exércitos, né? Não os exércitos, as forças armadas, né? Primeiro exército, daí depois marinha, aí bem depois, né, mais ou menos ali Segunda Guerra Mundial, a aeronáutica também, né? E aí hoje em dia o trem tá cada vez pior, então hoje, tipo assim, os drones, eles estão em qual categoria? A aeronáutica? Acho que não, né? Hoje nós falamos muito sobre guerra híbrida. Sempre falando sobre Maquiavel, vamos lembrar sobre guerra, né? Porque, no fim das contas, ele é autor de um livro, né, nomeado A Arte da Guerra. Iremos falar sobre a arte da guerra aqui? Não iremos. Mas tem aí, né, gente? E, como eu disse para vocês, tem essa ligação do Maquiavel com as figuras tirânicas. Mas o Maquiavel, ele não só vai falar sobre formas de se atingir o poder e se manter o poder. Ele vai falar sobre a instabilidade, né, do poder. Poder não é uma coisa estável. O Maquiavel é um dos autores da ordem, né? Ele foi positivista sem ser positivista. Não tem nada a ver, gente. Calma aí. Aí já é demais associar o Durkheim e o Comte com o Maquiavel. Mas talvez tenha até uma lógica. No fim das contas, gente, o Maquiavel, ele é um dos autores da ordem, é um dos autores da tentativa de estabilidade. E a melhor forma de se estabilizar, né, um povo é justamente através do exercício do poder. E o Maquiavel era um republicano. Ele vai entender que em determinados lugares, né, a república, que é no fim das contas uma manifestação ali da participação popular, né, e depois a república vai chegar a modelos ali que vão incorporar o processo democrático, né, mas a democracia representativa, né, que é o que acabou nos sobrando, principalmente a partir do Rousseau. E aí então que a gente vai ter no Maquiavel esse republicanismo. E só isso aqui, né, já é algo que, no fim das contas, né, meio que limpa a barra do Maquiavel. E quem, né, vai falar isso, afirmar isso já na época do Maquiavel? Os Médici. Os Médici, acusando o Maquiavel de conspiração, vão falar, ele é republicano. Rebenta com ele, Maquiavel é republicano, escuta o que eu estou falando, ele é republicano, né? Aí depois, né, quando Maquiavel está quase se organizando na vida, né, os republicanos retomam o poder e tiram os Médici. Aí eles vão falar, esse cara aí fazendo livrinho sobre a história de Florença e coisa do tipo, esse cara, ele é, sei lá, aristocrata, monarquista, coisas do tipo aí, esse cara não é de confiança não. Aí o Maquiavel vai falar assim, não, cara, desisto. E ele desistiu mesmo. Mais pra frente a gente vai falar sobre esse fim trágico do Maquiavel,
né, que tudo indica que se deu através de depressão. Mas aí, né, essa ideia de antimaquiavelismo, ela vai justamente se basear nessa associação dele, do Maquiavel, com a tirania, né? Porque no fim das contas, gente, não só os tiranos, mas também os democratas leem e lerão Maquiavel. Maquiavel é um autor de ponta para todo mundo ali que, de certa forma, está atrelado ao poder. Assim como a Arte da Guerra do Sun Tzu também, né? São basicamente duas bíblias dos governantes. Mas a Arte da Guerra também é a bíblia dos administradores. Por isso que eu falo, leiam, gente. Não tenham preconceito com a Arte da Guerra. Principalmente para vocês aqui do Noturno, que estão fazendo políticas públicas também, né? Se você, ano que vem, não serei eu, provavelmente, que meu contrato já vai ter vencido. E eu não vou ser doido de ficar aqui um semestre a mais, porque eu posso até cumprir o contrato até o fim dele, mas depois o resto é tudo professor voluntário. E eu não sou mais um voluntário, né? Chega dessa época de trabalhar sem remuneração. Inclusive, é uma brecha que me abre, né? Se eu não cumprir todo o contrato, juridicamente eu estou apto a outros processos seletivos, porque vai que o concurso não vem. Estou torcendo para vir, mas vai que não vem, né? Então, fica aí, né, a possibilidade. E aí, gente, nós chegamos a falar sobre essa parte da desconstrução, né, que alguns filósofos tentaram fazer em relação à figura do Maquiavel. Vão tentar limpar a barra dele. E é só gente pesada. Eu acho que foi aqui que nós terminamos nossa última aula, né? Mas, de qualquer forma, aqui é um ponto para a gente, inclusive, poder avançar. Maquiavel vai ter uma série de defensores. Dentre eles, né, o próprio Rousseau. Mas também o Hegel, né? O Hegel é aquilo que a gente pode chamar de padrasto do Marx. Mas que ele odiou. Depois que ele falou assim, esse cara só fala baboseira, não sei o que lá. Mas o Hegel é até legal, gente. Vocês do direito têm a obrigação de ler o Hegel, né? Não lê. Mas vocês leram Montesquieu? Tá sem voz? Kelly, o que aconteceu no fim de semana? É melhor não sabermos, né? Mas é basicamente isso. Vocês são obrigados a ler o Montesquieu, o Hobbes também, até um pouquinho do Rousseau, né? Mas o Hegel tá lá. O Hegel tá lá, vocês não conseguem se livrar dele, porque é um dos grandes autores do Estado, né? Semestre que vem, não sei se isso é uma boa ou má notícia, vocês estarão com Hegel, né? Novamente. Mas estarão com Marx também, se eu não me engano, o Tocqueville. Só esses três são bastante para dar trabalho. Só o Marx é um autor que dá para fazer uma matéria sobre ele. E fazem, viu? Vão por mim. O pessoal faz matéria sobre o Marx e é muito livro, é muita coisa, né? Se o pessoal estiver colocando vocês para ler o Capital inteiro, não caiam nessa, gente. Vocês vão surtar. Mentira, gente. Lê. Se vocês tiverem fôlego, leiam mesmo. Vale muito a pena. Capital é uma obra-prima. Só que, gente, não dá para vocês chegarem e lerem o Capital de cara, né? Vocês vão ter que ler uma ideologia alemã, vocês vão ter que ler o 18 Brumário, vai ter que ler quais outros aqui? A crítica da economia política, que vai estar um pouquinho ali também, de certa forma um ensaio para o próprio Capital. Então é coisa demais para ler, né? E aí não para, né? Se a gente for olhar toda a obra do Marx, é coisa demais. Então não vamos deixar o Marx interferir aqui, porque no fim das contas, Marx, por mais que leitor de Maquiavel, principalmente porque passou ali, né, pelo socialismo utópico e pelo liberalismo do Hegel, e o Hegel leitor de Rousseau, e também do próprio Maquiavel, né? Então o Marx também vai ter essa ideia as ideias dele terão, de certa forma, um fundamento lá no Rousseau, vão ter um fundamento no Maquiavel, vão ter um pouquinho de fundamento, embora crítica, né, a Hegel e Feuerbach, e por aí vai. E aí, gente, no fim das contas, o Maquiavel então vai ter lá os seus defensores, né? E também são intérpretes que, no fim das contas, viram o quão profunda é a obra do Maquiavel. E o Maquiavel, ele escreveu, como eu mostrei para vocês, eu mostrei ou ainda mostrarei, daqui a pouco eu vou descobrir, né? Ele escreveu apenas uns 4, 5 livros, né? Ele não foi desses autores como o Marx e também o Weber. Meu Deus, gente, como esses dois escreveram.
E é daquele jeito assim. E o Weber era boêmio. Ele era chatão em algumas coisas? Era, mas o bicho era boêmio. Não sei como o Weber fazia, né, para produzir tanto quanto ele produziu, assim como o Marx também. Não sei, né? Ah, gente, inclusive eles... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pois é, eu tô aqui, eu acho que eu vou começar a frequentar todos os centros espíritas do país, né, para ver se baixa em mim o Marx e o Weber ao mesmo tempo. Tipo assim, é daí que eles baixam e eu vou fazer com as duas mãos, tipo assim, digitando, aí sim minha tese vai sair. Mas aí, gente, Maquiavel não foi um autor de tantos textos, né? Os que se evidenciam dele a década de Tito Livio lá, não sei se é a segunda década, não sei o que lá. Além disso, vai ter o Príncipe, a Arte da Guerra e o sobre Florença, né? Oi? Mandrágora, agora o conteúdo do Mandrágora eu não lembro, não. Esse é uma coisa com poesia. E é um livro, tipo assim, aí é um livro mais lúdico, né? Mais para as artes, né? Até onde eu sei, o Maquiavel é um renascentista, né? Então ele também tinha esse contato com as artes. Eu não sei dizer se o Maquiavel ele era um renascentista, pré-renascentista ou, né, a Renascença foi após o Maquiavel. Mas de qualquer forma, eu já vi algumas interpretações que interpretam que ele é um autor da Renascença. Eu preciso checar essa informação porque faz muito tempo que eu li isso, né? Chequei? Não chequei, né? Paciência, gente, paciência. Eu não estou conseguindo checar nem os textos da minha tese, né? Eu estou um pezinho no Maquiavel, um pezinho na administração pública, porque eu estou com gestão pública contemporânea, né? Amanhã, inclusive, e, né, o pezinho em políticas antidiscriminatórias. Em resumo, né? Não é à toa que eu estou careca e caducando. E hoje uma moça tentou tirar o tampo do meu chifre, uma cirurgia forçada de remoção de chifre. Eu estou com mais um buraco aqui, né? Fora aquele que eu tive o ano passado, foi esse ano, né? Semestre passado, quando eu levei uma portada de um porta-mala de um ônibus, né? Nunca mais tento colocar a minha própria mala lá no fundo, porque o motorista falou, não, vai lá, vai lá. É por isso, gente, que eu ando fora da casinha. Umas pancadas dessa. Hoje a psiquiatra perguntou se eu não tinha levado alguma pancada na cabeça que me deixou zonza, que eu tive que parar nos negócios. Eu deveria ter lembrado dessa. Ela assim, moça, saí do eixo. Já estava tudo ruim, agora tá tudo né? Como diria a Tati Lopes. Mas aí, gente, no fim das contas, todos esses autores aqui vão destacar as qualidades e uma leitura apurada do senhor Maquiavel, inclusive a forma como ele lida com o quesito liberdade, né? O Maquiavel que foi cativo, o Maquiavel que foi preso, né? Ele era, no fim das contas ali, alguém que defendia, né, dignidade para o povo e também possibilidade de liberdade. Inclusive, porque o Maquiavel, dentro de toda aquela bagunça de Florença e da Península Itálica, né, ele vai falar sobre não estar sujeito, né, a povos principalmente estrangeiros. Então Maquiavel é um dos pensadores ali de todo o processo bélico, né? De todo o processo ali de defesa, e ele, como eu disse para vocês, era totalmente a favor da unificação italiana, pensando, né, principalmente ali no César Borgia, embora ele vá fazer alguns acenos ali para os Médici, né? Porque no fim das contas, quem precisa pagar as contas, né, vai ali atrás das possibilidades do ganha-pão, nem que ela seja um tipo específico de prostituição. É por isso que o Maquiavel depois, mais para frente, vai falar, ser humano é volátil. O ser humano ele faz tudo que for preciso ali para ele atingir os objetivos dele. Até porque, né, no fim das contas também, juiz em causa própria. Não vou julgar. Né? É sobre isso mesmo. Ou seja, o Maquiavel é aquele que chegou e falou, nunca fale dessa água não bebereis, porque você vai beber sim, no fim das contas. E aí, justamente nisso, né, o Maquiavel, quando os Médici voltaram ao poder, e é onde o declínio dele vem, que ele é afastado de tudo ali que ele gosta, e ele se torna cativo na sua própria terra, ele vai defender alguns preceitos ali de liberdade. Embora, né, a liberdade em si seja, né, um aspecto ali que está no liberalismo.
Por isso que o Rousseau vai partir um pouco dessa premissa, né? O Hegel também vai partir dessa premissa, o Kant vai trazer um pouco dessa premissa, né? E o Locke sem saber também, né? Tipo assim, liberalismo, o que é liberalismo, né? Aí o pessoal vai falar, Locke, você que criou. Não criei nada, né? E aí é mais um daqueles casos, né? O Locke é um associado ao liberalismo, mas não é um liberal. Assim como o Marx também não é marxista. E por aí vai. Temos muitos exemplos sobre isso, né? Mas no fim das contas é isso. E o Rousseau também não é um socialista utópico, embora ele seja associado ao socialismo utópico. Porque veio bem depois dele, né? A Revolução Industrial, inclusive, já estava bastante encaminhada lá, né? Quando o Thomas More, não sei se é More ou Moore, acho que é Moore, né? Ele e outros autores ali vão justamente criar essa categoria ali, que vai ter, inclusive, na liberdade, um dos seus principais preceitos. Né? E aí depois o próprio Marx ali, né, leitor e estudioso de Hegel, né, e seu maior crítico e mais ferrenho crítico também, vai também utilizar alguns aspectos ali sobre a questão da liberdade, pensando a questão do subjugo das pessoas pelo Estado, né, pela função ali, pela própria divisão do trabalho e da sociedade entre proletários e trabalhadores, né, e por aí vai. Ou seja, né, todos esses autores aqui, de uma forma ou de outra, eles dialogam e eles se influenciam, né? Além disso, o Maquiavel, ele vai falar, né, dentro da questão ali de conseguir o poder e se manter a ordem, sobre justamente essa questão de manter a integridade do povo, né, e manter também a liberdade. Quem vai falar mais sobre isso com maior profundidade é claro que Hobbes, no super livrão, o Leviatã, né? Leremos o Leviatã completo? Fica a cargo de vocês, mas aí eu não posso, tipo assim, não por mim, eu não lerei, né? Não li e não lerei, porque é muita coisa, o Leviatã é muito grande, gente. Lemos capítulos, ler capítulos eu acho que conta como fazer a leitura, e é sobre isso. O Rousseau também vai vir e destacar na capa do Contrato Social que o Maquiavel tinha um discurso ambíguo. Esse discurso do Maquiavel sobre manter o poder, conquistar o poder, sobre subjugar o inimigo, sobre ascender e fazer com que outros caiam, né? No fim das contas ele está falando mais sobre lições ali revolucionárias para o povo, né, sobre essa ideia de que o povo é soberano, né, no fim das contas, para transferir sua lealdade ou não para os governos e retirá-los quando eles não estiverem atendendo os anseios populares. Tanto é que isso aqui é uma das premissas do contrato social, e ela vem do Maquiavel, essa possibilidade do povo se rebelar, porque no fim das contas é o Maquiavel que vai entender que nenhuma ordem é eterna. Na última aula eu falei com essas palavras: todo império perecerá. Quem falou foi o Maquiavel? Não, mas poderia ter sido, né? O Maquiavel, ele justamente fez essa leitura, que a ordem, ela é, no fim das contas, suscetível à anarquia, né? E ele, de uma certa maneira, né, vai impulsionar até mesmo o pensamento anarquista, né? Os anarquistas vão ler um pouquinho do Maquiavel, né? Claro que o Bakunin, sei lá, eu acho que é Bakunin, vai ter ideias próprias, mas sempre, né, essa premissa da anarquia vai sair primeiro, né, da cabeça dos realistas. Então são os realistas que vão entender que a humanidade ela é incontrolável. Os seres humanos, eles são incontroláveis, né, por causa de uma liberdade também irrestrita. Quem vai bater mais sobre isso é o Hobbes, claro, né? E vai justamente ficar indignado com essa ideia de que as pessoas, elas tudo podem, principalmente quando elas estão no estado de natureza, ou seja, sem o Estado, sem a sociedade civil. E aí, gente, é por isso que no fim das contas o Rousseau vai lá destacar: o Maquiavel não necessariamente estava falando ali para o povo, assim como ele também não estava falando para os Médici, né? Ele até baseou a ideia do príncipe, né, no... Gente, agora fugiu o nome da cabeça, sendo que eu falei ele agorinha, né?
nos Borgia, no César Borgia, para ser mais específico, né? Como eu disse para vocês, também tem essa antítese lá no Marx. Marx, ele não escreveu o Capital, ele não escreveu suas ideias ali sobre o comunismo, sobre o socialismo, pensando na Rússia, não. Ele pensou, foi a Inglaterra da Revolução Industrial e do ápice do capitalismo, né? E aí, o que a Inglaterra fez, né? No fim das contas, totalmente contrário do que o Marx fez. Mas o Marx é lido nas crises, né, gente? Impossível não ler o Marx na economia e principalmente quando se fala sobre as crises cíclicas do capitalismo e a própria natureza do capitalismo. É Marx e Weber. E aí, o Maquiavel também vai ter justamente esse cerne revolucionário na sua obra. Inclusive, ele vai falar sobre as revoltas populares ali no seu texto, explicar por que é que elas aconteceram, explicar quem lidou bem com elas, né, e quem lidou mal. O Maquiavel, ele tem esse trabalho ali de dizer justamente que uma série de fatores eles são determinantes para que as pessoas tenham a competência, então, de manter o poder. Né? Quando ele vai falar dos Sforza e falar das fortalezas, eles vão falar justamente sobre essa questão do afastamento do povo. Né? E é aquele momento que fica aquela questão, né? Quando o governante, né, governantes temem o povo, então eles têm uma série de problemas, porque quem tem que ser temidos são eles. Né? E é aí que dá para ressaltar aquela ideia, né, de que é melhor ser temido do que amado, né? Mas ainda assim, o Maquiavel vai destacar, jamais odiado. Se você é odiado pelo povo, né, o seu poder, então ele pode cair a qualquer momento. Ele definitivamente não é algo que vai se sustentar. E aqui falando um pouquinho do Maquiavel, nós chegamos a falar sobre essa parte. Isso aqui é a hora que o jogo virou e o Maquiavel vai sofrer igual um condenado. Ixi, gente, aí foi mal, né? Porque o bichinho, coitado, foi condenado mesmo. Mas o que eu falo? Tipo assim, se eu falar uma coisa, eu vou parecer capacitista. Se eu falar isso aqui, eu vou estar parecendo... Como é que é o pessoal? Tipo assim, anti-população dos presídios, né? Deve ter um termo para isso, eu não sei falar agora. Mas em resumo, né? O bicho sofreu bastante. Mais que a Juliette. Com a Pablo encenando a música ou sem a Pablo encenando a música? É melhor, já que você não sabe, é melhor você não saber. E eu não postaria o vídeo no grupo. Mas tá, mais hora menos hora vai aparecer no seu feed lá, depois eu falo a página onde tá e você que faça a sua pesquisa. Né? Tipo assim, se você não tem um arsenal de memes, deixa comigo, eu te ajudo. E aí, gente, a gente vai chegar nesse momento aqui, ó. E também é algo que diz respeito à ideia do Maquiavel como cidadão sem fortuna. Vocês sabem que fortuna, para o Maquiavel, não é necessariamente dinheiro, riquezas e coisas do tipo, né? Dentro da fortuna, que é uma categoria muito ampla, está a sorte. Né? E o Maquiavel era um cara desafortunado nesse aspecto. Ou seja, azarado pra caramba. Viveu a vida inteirinha, né, no meio daqueles conflitos ali das cidadelas, né, ou das republiquetas, principados e coisas do tipo ali da Península Itálica, né? E quando ele vai chegar, né, em 1512, isso aqui já temos, né, invasão aqui nas Américas, né? Ou seja, já estamos sob processo de colonização. Aí, né, vai chegar aquele momento que vai ter uma contra-revolução, né, e a República vai ser destituída de novo. E aí, problemas sérios para o Maquiavel, porque agora, né, ele vai ser demitido, ou seja, vai perder o ganha-pão. Maquiavel era proletário já naquela época, né, gente? Funcionário público de alto escalão, funcionário público de alto escalão. Mas uma vez que você perde o cargo, que você vai ser preso e vai ser impedido, né, de sair do país de qualquer forma, ou seja, você se torna um preso político exilado interno, né? Aí o trem não vai ficar bom para você de jeito nenhum.
Imagina a gente aqui no Brasil, né? Acontece um cataclisma, vai dar um golpe daqueles, né? E aí o pessoal vai falar, cientistas sociais, comunistas de iPhone, comunistas safados, comedores de criancinha, coisas do tipo. E aí, né, nós aqui, né, das humanas, vão ficar impedidos de sair para o país. Vocês não vão mais para Cuba, vocês não vão para Venezuela, vocês vão ficar aqui no Brasil, vocês vão passar calor aqui, vamos fazer queimada do lado da sua casa e coisas do tipo, né? As formas de tortura mudam, viu, gente? Com o passar do tempo. Vamos colocar Gustavo Lima para cantar para vocês. Ah não, Gustavo Lima tá preso, né? Pois é, vamos prender vocês junto com a Deolane e com as irmãs dela também. E a mãe. E vamos colocar aquelas pessoas doidas lá que estão sem comer há 3 dias lá, mas não vou fazer comentários gordofóbicos não, embora eu tenha lugar de fala, mas é daquele jeito assim. Estão sem comer há 3 dias, sem banhar 3 dias também ali na porta das cadeias. Mas a mãe e o pai tá pagando, não sei o que lá. Tá, mas aí a gente já foi longe demais nisso. E aí, gente, suponhamos que nós nos tornamos pessoas sem cidadania aqui. Eu estou me referindo a momentos que já aconteceram aqui. Vide 1964 a 1984, mais ou menos, né? Ou seja, período ditatorial, né? Nós tivemos casos de exílio, claro, mas tivemos casos ali no qual as pessoas foram totalmente alijadas dos seus direitos fundamentais, principalmente depois do AI-5, né? E aí é mais ou menos isso que vai acontecer com Maquiavel, mas só com ele e com os outros poucos ali. Porque no fim das contas, o pessoal, né, dos Médici, gente, alguém pesquisa aí o que os Médici foram? Se eles foram uma família real, se eles foram... Para mim, eu acho que a melhor palavra para falar sobre os Médici é dinastia. Né? E aí, gente, os Médici vão pintar e bordar com ele. Falar assim, seu republicano... Né? Nessa época era pejorativo falar que era republicano, viu? Porque o pessoal ali meio que da monarquia e tipo assim, olha, primeiro que você não vai trabalhar nunca mais em nada aqui. Parece a nossa política aqui nos interiores, né? Do pessoal comissionado, né? Às vezes até mesmo de pessoas concursadas, que a gente sabe que o Brasil é assim que funciona. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, vão para minha aula de amanhã, né? Porque a gente está falando sobre patrimonialismo. E aí... no fim das contas, o Maquiavel ele não só vai ser impedido de trabalhar, como ele também não vai poder transitar entre a política, entre as instituições, ou seja, o pessoal sabia que o bicho amava aquilo ali de paixão, né? E aí, um ano depois, né, justamente os Médici vão chegar, né, para ele e falar, agora, bichinho, que são elas, você já não pode sair do país, você já não pode trabalhar, você já não é em nada público e também, né, nós temos aqui umas informações, né, que chegaram por WhatsApp no grupo da minha família falando que você conspirou contra nós, que você era um republicano, né, lá da Revolução dos Republicanos e que foi você que xingou a dona Médici, né? E aí o Maquiavel vai ser preso. Nesse momento aqui ele vai ser preso, não só preso, ele vai ser torturado. E os italianos sabiam fazer tortura, viu? Inclusive, até mesmo quando o Mussolini ali foi morto, eles também fizeram lá as suas torturas com ele, né? Italianos são barra pesada, então é melhor não mexer com a máfia. E aí, nós tínhamos diversas formas conhecidas historicamente de tortura na Itália, né? Como, por exemplo, o tripalho, né? Que vai dar origem ao termo trabalho. Leiam da Mata, né? Mas leiam com crítica e sabendo que é assediador. Aí, não é esse o nosso assunto de hoje. E aí, essa conspiração que levou a República, ela vai fracassar lá em 1512, né? E os Médici vão voltar com tudo e vão ficar com tudo, né? Durante um bom tempo. E outra coisa, Maquiavel trabalhador. Daí o pessoal chega e vai falar assim, você não só vai ser preso, você não só vai ser quase morto, como você também vai ter que pagar uma fortuninha pra nós aqui, porque no fim das contas é isso, né? Tipo assim, doeu, magoou, né? Você tá do lado oposto, né? Sei que o Maquiavel tava trabalhando pra quem pagava, né, gente? Então, é sobre isso. Imagina a vida do trabalhador totalmente sem garantias lá em 1512, né? Pra quem não conhece, ó,
tudo bem? Eu vou atrapalhar a aula de vocês só um pouquinho, porque toda vez ele atrapalha a minha. Isso, tá na hora de Entendeu? filmar já? Toda vez ele fala, e aí, vambora. Aí eu fico lá, é porque você já saiu, né? Agora eu vou fazer Tá na hora do intervalo já? Agora. Tipo, eu tô gravando o negócio sem saber a hora. 8h20. 20 horas de intervalo, né? É. Então vamos fumar.